NOPROS foi registrado no caso Patel. Obrigada, meritíssimo. Obrigada a todos. Isso encerra a audiência do caso Patel. Com uma assinatura, todas as acusações contra um homem acusado de tentar sequestrar um menino em um Walmart, na região de Atlanta, foram retiradas. Isso ocorreu após imagens de vigilância da loja possivelmente contradizerem o relato da mãe do garoto à polícia. O advogado dele e a investigadora dela estão aqui para falar sobre o caso, o que aconteceu no tribunal e o que podemos esperar a seguir. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Este é um caso que temos acompanhado de perto aqui no Sidebar desde março, com Mahendra Patel, de 57 anos. Ele foi preso pela polícia em Acworth, Geórgia, após uma mulher solicitar a um funcionário do Walmart que chamasse a emergência. Caroline Miller afirmou que um homem tentou arrancar seu filho pequeno dela e fugir. Ela chamou isso de cabo de guerra. Agora, Patel, que aparentemente havia saído da loja com o Tylenol que tinha ido procurar, foi preso pela polícia do condado de Cobb. Ele foi acusado inicialmente de sequestro, mas um grande júri acabou indiciando-o por tentativa de sequestro, agressão e lesão corporal simples. Mas quando o vídeo de vigilância de dentro daquela loja do Walmart foi divulgado ao público pela advogada de Patel, Ashley Merchant, houve indignação. O vídeo, sem dúvida, desmentiu completamente as acusações feitas por Miller. Em instantes, conversaremos com a senhora Merchant e seu investigador sobre como ela obteve justiça para o Sr. Patel. Primeiro, quero te mostrar esse vídeo. Voltemos para 18 de março de 2025. E de acordo com Merchant, Patel estava procurando por um Tylenol e tinha que ser uma versão específica da marca. Por volta das 20h16 daquela noite, o vídeo de segurança mostra Mahendra Patel entrando no Walmart. Ele percorre a seção da farmácia, aparentemente buscando Tylenol, mas parece não conseguir achá-lo. Ele vê Caroline Miller, que está em um carrinho motorizado da loja, com uma criança no colo e outra aos seus pés. Miller admitiu não ser deficiente e não precisar do carrinho motorizado, mas seus filhos gostam de andar nele. Então Patel diz que perguntou para Miller onde estava o remédio. E quando eles entram em um corredor, é aí que algo acontece. Mas o ângulo obscurece a interação. Mas Miller afirma que Patel tentou agarrar o filho dela. Mas as imagens não parecem mostrar uma luta. Patel afirma que estava tentando impedir que o filho dela caísse da scooter. Ele finalmente encontra o Tylenol, caminha calmamente até o caixa, até indica para Miller que achou o que procurava e ela faz um sinal de positivo para ele. Ele passa pelo caixa, paga com cartão de débito e conversa brevemente com o funcionário antes de sair da loja. Nada sugeria que ele estava fugindo do local, contrariando a sugestão de Miller. Após alguns minutos de interação, Miller se aproxima de uma funcionária e diz que alguém tentou levar seu filho. A funcionária diz que eles precisam chamar a polícia, algo que, segundo relatos, Miller teria hesitado em fazer. Ela concedeu entrevistas para emissoras de televisão locais, alegando ter tido sorte de salvar seu filho de um sequestro. Após a divulgação do vídeo, houve grande comoção, com muitos pedindo que as autoridades de Acworth e do condado de Cobb liberassem Patel sob fiança e retirassem as acusações. E em maio, após 45 dias atrás das grades, o Sr. Patel recebeu fiança do juiz Gregory Pulse. Centenas foram ao tribunal em apoio a ele. Durante a audiência, a Sra. Merchant afirmou que sua equipe falou com pelo menos 2 pessoas presentes na loja que teriam interferido se tivessem presenciado uma tentativa de sequestro de bebê. Há 2 testemunhas alegadas, a funcionária do Walmart e o Sr. Leiva. O Sr. Leiva é mencionado no mandado. Entrevistamos ambos, que disseram que se tivessem presenciado um sequestro, agressão ou qualquer tentativa do tipo, teriam interferido, pois estavam lá e nada viram. Todos confirmaram que o Walmart estava lotado, com muitas pessoas por perto. A funcionária do Walmart disse que o Sr. Patel era um senhor simpático, sábio, foi muito amigável com ela, chegou até a dar um abraço nela, quase. Ela ficou tão feliz quando finalmente ajudou ele a encontrar o Tylenol. Ela disse não saber o que estava acontecendo com a senhora Miller, mas ela está autorizada. Ela não tem permissão para perguntar sobre a deficiência dela, mas achou suspeito o fato de não ter gritado ou chamado o 911.
O Sr. Leiva, de camisa laranja, disse que o Sr. Patel levantou a criança como se fosse o pai dela e que a Sra. Miller puxou a criança para trás. Não houve nenhum cabo de guerra? Na verdade, o Sr. Leiva se confundiu e pensou que tudo isso ocorria com a criança mais nova. Ele estava confuso, mas tinha certeza de que não houve tentativa de sequestro. Se ele tivesse visto algo assim, estava perto o suficiente para intervir e fazer alguma coisa. Segundo os promotores, quando preso, Patel supostamente admitiu ter tocado na criança, o que tecnicamente poderia se enquadrar como tentativa de sequestro perante a lei. Patel pagou fiança e foi liberado, mas o condado de Cobb ainda não retirou as acusações até o momento. Uma audiência rápida foi realizada mais uma vez diante do juiz Poole em 6 de agosto para aprovar a moção do Estado de não processar. O tribunal vai chamar para consideração o caso do Estado da Geórgia contra Mahendra Patel. Caso número 25, cartório 01090. A ata pode indicar que o caso foi agendado pelo tribunal a pedido do Estado, conforme a seção 1783 do Código da Geórgia. A ata pode refletir que o senhor, a senhora Merchant, estão aqui representando seus interesses. G-Web está presente. Ele está aqui em algum momento? Sim, ele está. Obrigada, meritíssimo. A senhorita Macaulay representa o interesse do Estado tendo entrado com a petição. E eu li o memorando do Estado e a petição e estou pronto. Obrigada, meritíssimo. Sem repetir excessivamente o já apresentado na petição do Estado protocolada esta manhã. O Estado está fazendo uma petição de acordo com o artigo 17.3 do Código Oficial da Geórgia para o registro de null pros em relação ao seguinte. O escritório do promotor do Circuito Judicial de Cobb e o Sr. Patel, junto com sua advogada, Caroline Miller, em seu próprio nome e em nome da menor, conforme sua escolha sob o artigo 17.17.1 da SEC, se reuniram para discutir seus respectivos pontos de vista sobre o caso mencionado acima. Isso foi feito nesta segunda-feira. Essa escolha foi feita após uma análise minuciosa dos fatos e circunstâncias, considerando os interesses da comunidade e os objetivos do sistema de justiça criminal. Após a análise e discussão das partes e suas posições, o Estado está satisfeito de que os fins da justiça foram alcançados e pedimos a entrada de null pros aura. Não temos objeção, meritíssima. Obrigada. Tudo bem. Acredito que isso está a critério do tribunal e, obviamente, tudo bem por mim, sabendo o que vi sobre o assunto. Agradeço ao Estado por investigar isso e cumprir com a lei de notificação às vítimas ao conversar com a suposta vítima do caso. Sim. E estou satisfeito. Se você apresentar o NALPROS, eu assinarei. Obrigada, juíza. O NALPROS foi registrado no caso Patel. Obrigada, juíza. Obrigado a todos. Isso encerra a audiência do caso Patel. E foi isso. Toda a audiência durou menos de 3 minutos e o Sr. Patel estava livre. Após a audiência, ele disse à Eleven Live, canal de notícias de Atlanta: para ser honesto, me sinto aliviado. Isso me atormentou por muito tempo e nossa família sofreu demais. Apesar de tudo que passamos, hoje é um dia de celebração e sou grato por estar livre. Então, queríamos mostrar os bastidores da investigação sobre as alegações de Miller e o esforço para descobrir a verdade. Esse caso foi arquivado recentemente. Para falar sobre isso, tenho o prazer de receber novamente no Sidebar a advogada de defesa de Patel, Ashley Merchant, e seu investigador, Charles Middlestad. Agradecemos a participação de vocês. Parabéns pela grande vitória. Quero dizer, Ashley, da última vez que conversamos, preciso dizer que, pelo que você me contou sobre as imagens de vigilância e o que elas mostram, não estou surpreso com esse desfecho. O Sr. Patel expressou como ele e a família passaram por grandes dificuldades até chegar a essa resolução, o que levou algum tempo. Como ele está se sentindo agora? Que tipo de impacto isso teve nele e na família dele? Sim, essa é uma ótima pergunta, Jesse. Ele está simplesmente radiante agora. Mas, sabe, nós pedimos para ele preparar uma declaração sobre como isso impactou a família dele. E ler isso realmente me deixou muito abalada, porque ele tem 2 filhas maravilhosas e muito bem-sucedidas. Ele tem uma família muito unida, cuida da mãe e a esposa cuida da dela. O impacto disso em todos foi grande.
Acredito que as pessoas não percebem o quão impactante é quando alguém é tirado da vida delas por mais de 40 dias sem aviso e como isso afeta todos ao redor. Ou ele tem uma visão maravilhosa sobre tudo, né? Sendo muito mais positivo do que eu, ele diz que o sistema funcionou. Estou livre, mas o sistema falhou. Você ficou preso por quase 2 meses. Mas ele é mais positivo do que a maioria seria nessa situação e está muito feliz que as acusações criminais ficaram para trás, podendo fechar esse capítulo. Isso é incrível. Essa é uma visão de vida incrível. Charles, antes de falar sobre seu papel na investigação, Ashley precisa explicar o que aconteceu nos bastidores. Os promotores retiraram as acusações por estarem satisfeitos que os fins da justiça foram alcançados. O que isso significa? Basicamente foi um erro. O Sr. Patel não é um sequestrador nem um predador, não há medo de que ele volte a cometer algum crime ou faça algo na comunidade, e eles simplesmente decidiram não processar o caso. Apresentamos um pedido de julgamento rápido. Acredito que isso foi essencial para alcançarmos esse resultado, pois frequentemente os casos demoram anos no sistema de justiça criminal. Na Geórgia, temos uma lei que garante o direito a um julgamento rápido, então precisamos apresentar esse pedido dentro do prazo determinado. Nós apresentamos o pedido em junho e o julgamento foi marcado para uma semana depois. O julgamento foi marcado para 18 de agosto. Então isso meio que acelerou o andamento da justiça, mas eles estão dizendo que acham que esse é o resultado justo e nós achamos que esse é o resultado certo. Quero dizer, achamos que definitivamente deveria ter sido arquivado e estamos felizes que isso tenha sido resolvido rapidamente. Charles, já falo com você. Preciso fazer outra pergunta aqui, Ashley. Estou confuso. Eles estavam contestando seu argumento? Eles estavam dizendo que discordam da afirmação da senhorita Merchant de que as imagens inocentam o cliente dela. Nós achamos que as imagens mostram outra coisa. Não tenho certeza de onde veio esses 180, porque, de novo, quando você e eu conversamos, e não lembro quanto tempo faz, eu estava curioso se, na semana seguinte, isso poderia ser arquivado. Eles estavam contestando isso? Sim, acho que foi em maio. Foi logo depois da senhorita. Sim, foi. Eu acho que foi em maio. Sim, foi em maio. E, sabe, eu concordo. Quero dizer, isso deveria ter sido arquivado lá em maio. Acho que deveria ter sido arquivado em março, quando ele foi preso. Ou nunca ter acontecido. Ou ter sido indiciado. Sim, exatamente, Charles. Nunca deveria ter sido indiciado. E isso, sabe, essa é a tragédia aqui. Por que demorou tanto? Essa é uma boa pergunta, já que não havia novas evidências. Tudo já era conhecido quando foi indiciado. Não deveria ter chegado tão longe. Definitivamente não deveria ter chegado tão longe. Então, o que aconteceu? Nossa disposição de ir a julgamento, eles não querendo ir a julgamento? Acredito que isso pode ter sido um pouco diferente. O mais interessante sobre a sua pergunta é que na audiência de fiança, eles estavam lutando e dizendo que o Sr. Patel nem deveria receber fiança, que ele era um grande perigo, um predador e todas essas coisas. Houve uma reviravolta completa. A promotora que fez esses argumentos na audiência de fiança não compareceu ao tribunal ontem. Não sei se as pessoas mais sensatas prevaleceram. A promotora presente na audiência de fiança, vista por muitos, também me chamou a atenção. Ele costumava ser o chefe de polícia da polícia de Ackworth, que é a jurisdição que fez essa prisão. Então, sabe, a gente se pergunta se isso influenciou, porque ele está protegendo os policiais dele. Quero dizer, esses são os policiais dele. Ele era o chefe deles, e talvez isso tenha sido o motivo. Depois, pessoas mais sensatas analisaram o caso e disseram, acho que não. Vamos pausar isso porque tenho outra pergunta. Agora quero falar com Charles. Então, Charles, qual foi o seu papel nessa investigação, nesse caso? E também vou te perguntar, o que mais te surpreendeu durante o curso da sua investigação? Então, em um caso como esse, Jesse, a primeira coisa que queremos fazer é agir o mais rápido possível. E então, primeiro foi iniciar e desencadear uma investigação sobre a senhorita Miller. Novamente, aqui a credibilidade dela estava muito em questão. Claro, nós sabíamos só pelas imagens das câmeras de segurança que, à primeira vista, se você olhasse apenas para o que a polícia destacou como sendo a interação que eles alegavam mostrar intenção criminosa e tentativa de sequestro. Obviamente era muito ambíguo, mas à medida que você amplia, quase como se estivesse ajustando uma lente e então olha para o quadro maior, começa a perceber que as ações do Sr. Patel eram completamente inconsistentes com alguém que acabou de se envolver em uma tentativa de sequestro fracassada. E então, sabe, nós também percebemos imediatamente que havia uma testemunha direta ali.
havia uma testemunha na proximidade imediata disso que estava observando e, de fato, interagiu com a senhorita Miller. E então, tentando inicialmente identificar as testemunhas, porque nós, como você sabe, em casos, Jesse, recebemos esses relatórios de incidentes editados que fornecem pouca ou nenhuma informação até que realmente recebamos a descoberta. Quando você recebe a descoberta, já é tarde demais, pois o caso já foi indiciado e o processo está avançado. E então, conseguimos identificar todas as testemunhas, entrando em contato com o Walmart, olhando as redes sociais, etc., e também iniciando uma investigação sobre a própria senhorita Miller. Então, esses foram meio que os passos iniciais. E ficou óbvio que as autoridades realmente tiveram essa visão limitada imediatamente e que, se eles tivessem ampliado a visão e olhado para isso de uma forma muito mais objetiva, teriam visto que as ações do Sr. Patel eram completamente inconsistentes. Na verdade, ele e a senhorita Miller tiveram 2 outros encontros após o suposto rapto e, na verdade, ela interagiu com ele e ele mostrou para ela: Ei, eu encontrei, sabe, esses comprimidos que eu estava procurando. E está claro que a testemunha direta, que estava literalmente a poucos metros desse evento, claramente não ficou alarmada. Isso era inconsistente com alguém que teria acabado de presenciar uma tentativa de rapto. E que, embora as autoridades presumivelmente tenham conversado com essa pessoa, qualquer entrevista que fizeram estava longe do que eu consideraria ser de natureza forense. A entrevista não foi aprofundada nem objetiva. Se tivesse sido, teriam descoberto, como nós, que a testemunha não acreditava ter presenciado uma tentativa de rapto. Na verdade, não havia nada alarmante no que ele testemunhou. E isso é triste porque este é um caso de um bom samaritano que foi penalizado severamente. E, na verdade, isso deveria servir de alerta para as autoridades policiais serem realmente muito, muito criteriosas em relação a alegações, obviamente, muito sérias. Essas coisas acontecem e devem ser levadas muito a sério. Mas, à primeira vista, né, aquele vídeo era um tanto ambíguo, não tem áudio. Você não consegue dizer o que aconteceu, é meio granulada. Portanto, não tire conclusões precipitadas, especialmente considerando as ações do Sr. Patel, que pagou com seu próprio cartão de crédito. Ele fica na loja por bastante tempo após isso. Ele interage com o recepcionista do Walmart na saída, e é ele quem inicia essa interação. Essas não são as ações de alguém que, mais uma vez, acabou de se envolver em uma tentativa frustrada de sequestro. E Charles, só para complementar, o que você descobriu durante sua investigação sobre a senhorita Miller que trouxe contexto para este caso? Bem, quero ter cuidado com a forma como você caracteriza isso. Aprendemos muito, basta dizer que aprendemos muito. Há muita documentação por aí. Existem muitos registros públicos sobre as interações da senhorita Miller com as autoridades ao longo da história. E, claro, estão disponíveis para todos, pois são registros públicos. E, portanto, do ponto de vista das autoridades, você deve entender imediatamente que ela já teve muitas interações com a polícia, que ela entende como isso funciona, como funciona o sistema de justiça criminal, como é fazer uma denúncia, quais são as consequências de fazer uma denúncia, a importância de ser verdadeiro e preciso ao relatar. Então, sabe, eu acho que os relatos falariam por si mesmos e teriam falado por si mesmos se esse caso tivesse seguido em frente. Teria sido algo muito significativo. Sim, você poderia resumir isso, e eu e Charles conversamos sobre isso. Ela foi rápida em chamar a polícia, sabe? Ela foi muito rápida em ligar para a polícia. Então acho que isso pode ter influenciado neste caso, sabe? O Sr. Patel e a senhorita Miller conversaram desde que isso aconteceu, desde a resolução deste caso, algum tipo de comunicação. Na Geórgia, temos a chamada Lei Marcy. E essa é uma lei que muitos estados têm, que diz que não podemos entrar em contato com a suposta vítima, seja ela uma suposta vítima, sabe? Não há como determinar se você é realmente uma vítima de verdade. Por isso não conseguimos contatar você. Conforme mencionado no tribunal ontem, tivemos uma reunião por vídeo na segunda-feira com todos presentes. Nós realmente não podemos falar sobre nada do que foi dito durante isso, porque é meio que uma discussão pré-julgamento, mas foi um momento, mesmo não sendo cara a cara pessoalmente, pelo menos cara a cara por vídeo, para conhecer todo mundo. Então isso foi organizado e foi feito. Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. O Miller em algum momento disse, sabe, eu estava errado.
Eu pensei uma coisa, agora estou vendo isso. Eu estava errado sobre a minha percepção do que aconteceu. Sabe, não houve nenhuma declaração assim. A nossa impressão, conversando com todos os envolvidos, foi que isso foi apenas um julgamento precipitado por parte do Miller, da polícia, mas principalmente da polícia. O interessante é que foi principalmente um julgamento precipitado por parte da polícia. Todos assumem que ao chamar a polícia, eles vão investigar. Como o Charles mencionou, eles têm visão limitada. Esse é o problema. Você tem visão restrita. Isso poderia ter sido interpretado diferentemente. E tem algumas coisas que posso apontar. Se a polícia tivesse olhado o telefone do Sr. Patel, que ele entregou livremente para eles, teriam visto que ele estava trocando mensagens com a filha dele, que é estudante de medicina, que ajudava-se a cuidar da mãe idosa dele, e ela estava mandando uma foto do Tylenol, que ele claramente estava procurando um tipo específico de Tylenol. Isso teria sido esclarecedor. Se tivessem visto isso e ligado para algum familiar, teriam sabido que ele cuida da mãe idosa. Ela tem osteoartrite e toma um tipo específico de Tylenol. Isso é muito razoável. E essas são apenas pequenas coisas que a polícia poderia ter feito para corroborar a inocência. Charles, você teve conversas com as autoridades? Não, e nem era preciso. Tínhamos muito material para trabalhar. Só, sabe, Jesse, foi meio intrigante que isso tenha chegado a esse ponto, porque só com as provas que tínhamos, e graças a Deus pela evidência digital, né? Quero dizer, a gente sente que nossa privacidade é invadida o tempo todo, todo dia. Mas em situações como essa, ainda bem que o Walmart tem, sabe, um sistema de vídeo monitoramento extenso dentro das lojas deles. E que nós, sabe, tínhamos evidências suficientes para mostrar as várias fases do movimento do Sr. Patel por toda a loja. Teríamos conseguido mostrar que ele usou o próprio cartão de crédito, dá para vê-lo no caixa usando um cartão de crédito. Nós pudemos ver que ele estava interagindo com o cliente. Você pode ver as 3 interações diferentes que ele teve com a senhorita Miller, onde ele literalmente mostra para ela, olha, eu encontrei os comprimidos. E ela apontando, acho que eles estão naquela direção. E então ele passa bem ao lado dela de novo. Há tantos momentos em que o contexto das interações dele com ela e o tempo dele no Walmart se tornam tão significativos. Se as autoridades tivessem tirado um tempo para olhar isso, eu nem sei, quero dizer, o que a Ashley disse está 1000% certo, mas eu nem acho que eles precisavam chegar ao ponto de fazer, sabe, um dump do Celebrite no telefone dele, para perceber que esse é um cara que literalmente entrou lá por um único motivo, e só por esse motivo, que era encontrar Tylenol para a mãe dele. E essa era a missão dele, e que ele interagiu, na verdade, em algum momento, ele interagiu com um funcionário do Walmart que literalmente o levou até os comprimidos, até o Tylenol. Então não há nada que ele tenha feito. Não há evidências de que ele estava vagando pela loja procurando alvos para um sequestro. Nada. Não há nada que seja remotamente consistente com a teoria das autoridades, na qual eles acabaram acreditando de que foi isso que aconteceu. E, na verdade, foi apenas um evento muito, muito espontâneo, em que ele estava sendo um bom samaritano e tentando proteger uma criança que ele achou que tinha caído, que estava sendo levada, aliás, por uma mãe em um carrinho que, na verdade, é reservado, foi projetado para ser acessível a pessoas com deficiência, não para alguém que quer, você sabe, andar por aí com 2 crianças. Mas antes de encerrarmos, Ashley, só retomando algo que você disse no começo, você basicamente disse que o Sr. Patel já terminou o processo criminal, certo? O processo criminal ficou para trás. E quanto ao processo civil? Existe alguma? Ele está considerando tomar algum tipo de ação civil, algum tipo de ação legal. E contra quem seria isso? Nós sempre mantemos todas as nossas opções em aberto. Como nós operamos é que sempre queremos resolver um caso criminal de forma completa e bem-sucedida. Não queremos prejudicar nosso julgamento em um caso criminal pensando em um processo civil, pois isso é muito complicado. No entanto, vários envolvidos cometeram erros e tomaram liberdades que prejudicaram significativamente o Sr. Patel. Sempre avaliaremos essas opções. Não temos planos concretos no momento, mas não vamos abandonar o Sr. Patel. Todos nós nos tornamos ótimos amigos do Sr. Patel e sua família. Ele é um cara incrível. Então, vamos manter todas as opções em aberto. Ashley Merchant e Charles Middlestad, muito obrigado por participarem. Agradeço de verdade. Obrigada. Ótimo ver vocês. É tudo por agora no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde você ouve seus podcasts. Sou Jesse Weber. Falo com vocês da próxima vez.